Bem, irmãos, a imagem do Calvário, ela não é uma cruz simples. Toda vez que se você olhar nos livros antigos e os novos também, na internet, você pesquisar, o Calvário não vai aparecer só uma cruz, vai aparecer sempre 3 cruzes, né? Sempre vai lá, uma cruz mais alta e as outras 2 um pouco mais baixo. Não sabemos direito como foi, mas a Bíblia diz com todas as letras que foram 3 cruzes, Jesus Cristo estava no centro, e um salteador à direita e outro salteador à esquerda. Essa é a imagem que nós temos. E não esqueça de uma coisa, amados, essa palavra aqui escrita, certo? Há tanto tempo, ela não é uma verdade, ela é a verdade. Tudo que está escrito aqui é verdade, não há mentira nesse livro. E tudo tem um significado, seja simbólico ou não. E essas cruzes, essas 3 cruzes, elas ilustram exatamente o que estava acontecendo no momento, né? Haviam 3 cruzes, nestas 3 cruzes a gente pode imaginar toda a humanidade ali. De um lado uma cruz, do outro lado outra cruz, e na cruz do centro, o Salvador da humanidade. Esta cena representa tudo o que ocorreu desde o início. Ali, naquela cena, a gente pode ver todo o plano de Deus sendo consumado naquele momento. E nós vamos analisar aqui, então, essas 3 cruzes. Apesar das pessoas terem, ao longo dos anos, desvirtuado o sentido, né? Ao longo dos anos, infelizmente, a igreja desvirtuou o sentido da cruz. Tem pessoas até que têm vergonha de usar a cruz, porque se tornou até pejorativo, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela dizia que, antes dela se converter, ela era muito católica, e ela dizia o seguinte, que ela usava muitos adereços, usava cruzes, escapulários, usava também o que ela chamava de crucifixo, que era uma cruz com uma figurinha de um homem já crucificado naquela cruz, e ela usava bastante, e depois que ela conheceu a verdade, ela parou de usar esses adereços, e muitas pessoas ficaram até assustadas com relação a isso, e passaram até a ter um certo medo disso. Eu me lembro, quando eu era menino, quando eu vi uma pessoa com a cruz pendurada no pescoço, eu tinha medo, não sei porquê, mas eu tinha medo daquilo. E hoje, ainda tem pessoas que usam, tem pessoas crentes que usam a cruz pendurada no pescoço ainda, né? Uma cruz lá, porque a cruz ela tem uma simbologia, não podemos esquecer disso. A cruz, ela, para nós cristãos, que somos crentes, ela é muito mais importante que qualquer outra coisa. Não podemos colocá-la na frente de coisas mais importantes. Mas esta cena aqui, ela ilustra exatamente a humanidade. Vamos analisar, então, o que significam estas 3 cruzes. E algumas pessoas chamam de o bom ladrão e o mau ladrão, né? Pelo menos quando eu era criança, foi a história que me passaram. Esse aqui era o bom ladrão e esse aqui era o mau ladrão. Então eu cresci achando que existia um ladrão bom e um ladrão mau, né? Que me ensinaram isso quando eu era... Vocês também foram assim? Levanta a mão quem foi ensinado assim. Vocês acham que tem algum ladrão bom? Mas foi assim que nos ensinaram, né? Que existia um ladrão bom e um ladrão mau, por conta dessa história, né? E a gente vai ver que isso tudo não passou de histórias inventadas. Pelo texto aqui, é bem claro a situação dessas 2 pessoas, desses 2 homens, né? Primeiro entendemos o seguinte, que quando eles foram jogados ali, como eu coloquei no boletim aqui, a cruz era a mais dura sentença de morte possível. Aqui no Brasil nós não temos sentença de morte, nós não temos a pena de morte, a pena cabal, né? Nós temos penas alternativas que não servem de nada. Mas a pena de morte nos países que existe ainda, eles aplicam uma injeção letal, né? E a pessoa morre rapidamente. Acho aquilo horrível, já assisti uma vez. Tem outros que... Bom, tem outras formas, a cadeira elétrica já foi usada. Nessa época aqui, eles usavam a cruz para a pior estirpe de criminosos. Pela história, os romanos crucificaram muitas pessoas. Eles crucificavam povos inteiros. Inclusive, a igreja, depois que passou a evangelizar, ainda crucificou pessoas porque não aceitavam a fé cristã. Vocês imaginaram. Mas a crucificação foi banida por Constantino, mas era muito comum. Todo criminoso de baixa estirpe era jogado na cruz. Por quê? Porque a cruz era muito cruel. Antes de ir para a cruz, a vítima apanhava bastante. E até chegar à cruz, ela caminhava carregando aquele madeiro, uma madeira muito pesada. Depois era erguido, pendurado pelos braços com pregos. E a história diz que os pregos eram nos pulsos, né? Para não cair.
era muito cruel. A pessoa que era jogada na cruz morria de hipotermia, né? Porque perdia muito sangue e antes de morrer agonizava bastante. Inclusive, vocês sabem que Jesus Cristo ele morreu mais rápido que os outros normalmente, né? Porque a Bíblia diz que ele não teve nenhum osso quebrado. Se demorasse muito a morrer, eles quebravam as pernas para morrer mais rápido. E Cristo não precisou disso. Bom, então essa é a cena grotesca de uma crucificação. Mas essa aqui é interessante, porque ela tinha 3 pessoas sendo crucificadas. Imaginem vocês, uma grande multidão, porque chamou a atenção, Jerusalém se encheu, os discípulos de Emaús, eles conversaram, você não percebeu que Jerusalém estava cheio de gente por conta de um Messias que foi pendurado na cruz? Então foi um espetáculo mesmo. É como se aqui no bairro aparecesse aqui uma pessoa muito famosa. Eu vou dizer Roberto Carlos, mas a pessoa não gosta muito do Roberto Carlos mais, né? Quem é famoso que poderia aparecer aqui para encher de gente? Não sei, né? Bom, se aparecesse uma pessoa muito famosa aqui no bairro, vocês todos iriam ver a multidão atrás. Aliás, basta acontecer um crime, né, que todo mundo corre para ver, e a multidão é formada. Então, não foi do mesmo jeito. Uma pessoa estava sendo incriminada, né, foi julgado de madrugada, foi jogado na cruz pelos romanos. E era um espetáculo, estava muita gente olhando aquele espetáculo ali, ao redor, aquela multidão de gente. Bom, alheio a tudo isso, estavam os 3 pendurados na cruz, certo? E aqui, esse texto aqui nos diz um diálogo entre os 3, né, que nos chama a atenção. Primeiro, vamos analisar o bom ladrão. Não tem negócio de bom ladrão, não, né? Vamos analisar os 2, porque não tem bom nem tem mal, né? Vamos analisar o primeiro que me chamou a atenção. O primeiro homem diz o seguinte, olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E nota que isso aqui o povo já vinha dizendo. Ou seja, eles estavam os 3 pendurados, sentenciados à morte, e o povo lá embaixo gritando para aquele que estava no centro, para que ele descesse da cruz e salvasse a si próprio. Então, esse homem, ele ouviu o povo dizer e foi na onda. E foi na onda. Então, ele usou essa zombaria que o povo já estava usando. Ele disse, olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, ele foi com a grande maioria. Mas me chamou a atenção uma coisa. Nota que ele disse, apesar de ele ter ido com o povo, ele disse, olha, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, esse homem, apesar de ter seguido a zombaria do povo, ele estava precisando de salvação. Por quê? Porque ele estava pendurado numa cruz. Ele lançou essa última aí. Olha, ele concordou com o povo, né? Se tu és o Cristo, desce daí, mas ele salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, esse homem, como todos os homens, precisam de salvação. Todos os homens, seja ele quem for. O rico, o pobre, o preto, o branco, o amarelo, todas as pessoas precisam de Jesus Cristo, precisam de salvação, independente da situação. A situação dele era caótica, ele estava ali já, né, nas últimas, mas ele tinha e reconheceu que tinha necessidade de salvação, tinha necessidade que alguém determinasse que ele saísse daquela cruz. E ele imaginou, né? Ele zombou, claro, né? Ele zombou, porque no íntimo ele não teve um pingo de fé que Cristo teria condições de fazer algo por ele. Ele pensou assim, se aparecesse um rei aqui, César aparecesse aqui, ele podia dar uma ordem e me tirar dessa cruz. Mas Jesus Cristo, ele não acreditou que Cristo podia fazer isso. Mas ele disse, olha, se tu és o Cristo, porque eles conheciam a história, conheciam as profecias antigas, tanto é que o outro disse, não foi? Eles sabiam que existe a promessa de um Cristo que viria para salvar a humanidade. Só que eles pensavam que era uma salvação terrena, que Cristo viria para livrar dos romanos. Eles estavam esperando por isso. Então eles conheciam a profecia, mas ele reconheceu que estava perdido. Ou seja, todos os homens têm essa noção, não tenho dúvida disso. Pode ser ateu, mas o ateu, na hora da morte, ele sabe que não tem ninguém por ele, que ele precisa de alguém para salvá-lo. E a segunda coisa que me chamou a atenção desse homem, né, é que ele olhou para Jesus Cristo como um derrotado, igual a ele. Ele olhou para Jesus Cristo de cabeça baixa, já cheio de sangue, fora os açoites, que, aliás, Cristo foi mais açoitado que os outros, né? Ele estava ali já sem condições quase de falar, e ele olhou para Cristo exatamente assim, como muitas pessoas ainda olham hoje. A minha mãe me dizia que quando ela deixou a sua antiga religião, uma das coisas que chamava a atenção dela era
as feições de Cristo na cruz. Ela dizia, ele estava sempre tão triste, não é? E tem pessoas que ainda olham para Jesus Cristo pendurado naquela cruz, com essa feição triste, como se precisasse de ajuda. Aliás, tem pessoas que, quando assistem a paixão de Cristo, choram com vontade de correr dentro do filme e ajudar o pobre do Cristo jogado naquela cruz. E tentar tirar ele de lá e bater nos romanos tudinho, porque estão fazendo isso com Jesus Cristo. Né? Então, esse homem, ele ainda olhou para Cristo assim. Né? Um homem sem condições, sem poder, e igual a ele. Por isso que ele disse, olha, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti e a nós também. E muitas pessoas hoje ainda olham como esse homem. Então não é a história do bom ou mau ladrão. A humanidade é assim. Ela não consegue ir além. Note que todas as pessoas olhavam para Cristo e viam nele um derrotado. Por quê? Porque ele não havia, segundo eles, feito o que ele se propôs a fazer, que era salvar a humanidade. Eles não entendiam que era uma questão de fé. De todos os que estavam ali, fora os discípulos, algumas mulheres, né, que estavam assistindo, esse homem aqui seguiu como toda a multidão. Ele estava lá jogado na cruz e foi um tremendo fracasso. Vocês sabem que, infelizmente, acho que foi no ano passado, o Papa Francisco ele disse que a cruz foi um fracasso. Vocês ouviram essa história? Né? Cristo fracassou na cruz, não foi? Infelizmente ele falou isso. Depois ele disse que não era isso que ele queria falar. Humanamente falando, para as pessoas que estavam olhando, realmente era um fracasso. Ele veio, nasceu, fez muitos milagres, curou muitas pessoas, expulsou muitos demônios, falou com autoridade, mas o seu fim foi numa cruz. A maioria da humanidade não percebeu que a missão dele era aquela. Aliás, os seus discípulos não notaram. Toda vez que ele falava, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue aos religiosos, e eles maltratarão o Filho do Homem e o jogarão numa cruz. Eles diziam, não, mestre, não diga isso. Os seus discípulos não entendiam, imagina a humanidade toda, né? Quantos de nós ainda estamos esperando por um Cristo pendurado numa cruz? Quantos de nós ainda achamos que temos condições de fazer algo por nós, porque aquele Cristo lá não tem poder? Aquele Cristo pendurado, ele não vai sair dali. Imaginem, não, vamos nos colocar na situação daquele homem. Ele estava pendurado igual a ele, e olhava para o homem do lado dele, na mesma situação, muito mais escorraçado do que ele, e ele tinha que acreditar que aquele homem podia salvá-lo. Se não fosse de Deus, se não fosse dos céus, humanamente falando, para nós é impossível alcançar a salvação, porque é impossível. Como acreditar num homem numa situação daquela? Mas ele havia dito, olha, eu serei entregue para ser crucificado, mas no terceiro dia ressuscitarei. Aí é onde vem a fé. Que certamente esse homem também ouviu, porque Jesus Cristo andou por toda Jerusalém, por todas aquelas circunvizinhanças, falando exatamente a mesma coisa, o evangelho da cruz, que ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E os seus discípulos, às vezes, não acreditaram nisso. E a gente vê que eles estavam ali esperando aquele espetáculo todo. Então, se a gente olhar para a situação desse homem, é comum pensar assim, não é? Não havia força naquele homem jogado naquela cruz. O grande problema do homem foi o se. Nota que ele diz, se tu és, se na sua cabeça Cristo é uma dúvida para você, você está exatamente igual a esse homem aqui. Se tu podes, se tu isso, se tu aquilo. Para Deus não existe o se. É a crer ou não. Tinha que crer naquele homem do jeito que ele estava. Olha a situação. Do jeito que ele estava lá, pelo que ele havia dito no passado. Se para nós hoje pregar o evangelho, né, a gente acha que é difícil, olha, Cristo já morreu e já ressuscitou, ele está vivo. Nós temos várias provas disso. Não são ossos desenterrados, é o meu coração e o seu que prova isso. São as transformações de vidas que acontecem que remédio nenhum consegue fazer. São pessoas recuperadas das drogas, são pessoas que deixam o alcoolismo, que o Espírito Santo transforma. Isso é Cristo vivo. Esses são os milagres modernos. Se a gente fala tudo isso e as pessoas não acreditam, né? Imagina naquele bandido pendurado na cruz. Bom, mas ele disse assim, se tu és o Cristo, dois homens em igual situação. Ele olhou para Cristo e olhou, ele é igual a mim. Ele não tem condições de fazer nada por mim. Infelizmente, esse homem representa boa parte da humanidade, olhando para um Cristo derrotado, que não tem condições alguma de fazer nada por ninguém.
olhando como se Cristo estivesse apenas para trazer bens materiais, para lhe dar um casamento melhor, né? Um namorado, uma casa, um carro. A ideia de Jesus Cristo jamais foi essa. Muito pelo contrário. Ele disse, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, não tem um travesseiro. Então, como é que alguém vai pregar o Evangelho prometendo alguma coisa? Tudo que ele veio fazer foi salvar as nossas almas. A necessidade que o homem tinha, nós temos também de salvação. Todos nós vamos morrer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. 2 salteadores com a mesma sentença de morte. Quem são esses salteadores? Somos nós. Quem são os ladrões? Somos nós. Quantos de nós não zombamos de Cristo antes de aceitarmos a Ele como nosso Salvador? Quantos de nós não demos a volta quando ouvimos falar de Jesus Cristo? As pessoas têm ojeriza pelo Evangelho. Eu estava hoje lá no meu quintal, eu fiz um alpendrezinho, porque não pode mais ficar lá de fora, né? Então, fiz um alpendrezinho no quintal e ali eu fico assando uma carnezinha. E aí, no meu vizinho, acumula-se 5, 6 desse pessoal aí, né? Pela aquela conversa, vocês sabem, né? Isso é o quê? Não vou nem falar aqui, porque o que eles falam a gente não pode reproduzir, né? Mas fico do outro lado do muro, conversando, e eu aqui assando minha carne, e eles conversando alto lá, não sei o quê, que matou tal. Eu fico, o que eu fiz? Peguei uma caixinha que eu tenho lá em casa, uma caixinha de som bem moderna, liguei o fiozinho nela, botei para tocar Luiz de Carvalho cantando o quê? O de cruz. Depois ele cantou aquela do cantor cristão, Avo mais que a neve. Daqui a pouco eles foram embora. Eles não suportaram ouvir. Mas talvez se eu tivesse colocado qualquer outra música, eles ficavam pulando lá esperando o pedaço de carne. Eles foram embora. Eu até contei isso. Não sei se foi alguém chegou. Eles foram embora. Eles não suportam a verdade da cruz. Eles não suportam. Assim como esse homem, Cristo para eles está morto. Mas vamos para o outro lado. Olha para a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 23. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Bom, vamos, da mesma forma que analisamos o que o outro disse, vamos analisar o que esse aqui falou. Primeiro, eu não estou aqui, eu não quero me ligar no que ele fez repreendendo outro homem. Vamos olhar para ele, não o que ele disse para o outro. Então, o que ele falou? Olha, você não teme a Deus? Então, era como, eu não sei se os dois se conheciam, né? Não sei. Mas ele, olha, você não teme a Deus? Por que ele falou isso? Eu fiquei pensando, qual a intenção dele ao falar isso? Você não teme a Deus? Ora, irmãos, todo judeu da época era muito conhecedor dessas coisas. Todo ele. Não havia como você pegar uma pessoa lá em Jerusalém, você sabe quem é Deus? Então, todos eles sabiam, porque seus pais os haviam ensinado dentro da lei. O judeu já nasce sendo alfabetizado dentro da lei, então eles sabiam que era Deus. Conheciam, sim, toda a Escritura, mas em dado momento buscavam o mundo e se tornavam salteadores, bandidos, assassinos e outras coisas mais. E foi o caso desses homens aqui. Mas na hora da morte, pendurado numa cruz, o que ele perguntou? Você não teme a Deus? Por que ele falou isso? Isso me chamou a atenção. Ou seja, esse homem sabia o que era o temor de Deus. Esse homem reconheceu que ele estava ali pelas suas próprias ações. Olha o que ele disse aqui, irmãos. Nós estamos sob igual sentença, sim, mas nós com merecimento. Bom, aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Ele olhou para os seus pecados e disse assim, eu estou aqui porque eu mereço. E você também. Mas esse aqui, mal nenhum fez. Isso nos mostra que ele conhecia, sim, Jesus Cristo. Que ele viu Jesus Cristo passando pelos lugares, curando as pessoas, levantando os doentes, pregando o Evangelho. Até aquele momento, sim, ele sabia quem era Jesus Cristo, e o outro também sabia. Ele só foi chamado a atenção. Nós estamos aqui em igual sentença. Agora, por que igual sentença? Porque a Bíblia diz, irmãos, aqui, quero que alguém lê esse texto aí, em Efésios,
Então pode ser Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Efésios 2, 1 e 2. Então, eu vou ler aqui para os irmãos ouvirem melhor, né? Ele nos... Vou ler na minha Bíblia que é melhor. Ele nos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele nos deu vida, estando nós mortos, ou seja, todos os dois estavam mortos, só que um não reconheceu e o outro reconheceu. O outro disse: olha, nós estamos aqui por nossa culpa. O que eu fiz me fez merecedor de estar pendurado nessa cruz. Isto sim é reconhecer o seu próprio pecado. Enquanto o ser humano não chega nesse estágio, ele não alcança a salvação. Entendam isso. Note que o outro estava achando ruim estar lá naquela situação. Ele não estava gostando. Ele queria que alguém o tirasse dali. Esse pendurado aqui, ele disse: eu estou aqui consciente do que fiz. Eu estou consciente que vou morrer, se tiver que morrer, mas a culpa é minha. Isso é reconhecer os pecados. Isso é olhar para si mesmo e dizer assim: eu sou merecedor da morte. Enquanto o ser humano não chega nesse estágio, ele não está apto a receber a salvação em Cristo Jesus. Ele disse: nós sim, por merecimento, eu sou pecador. O que foi que Paulo disse? Eu sou o principal dos pecadores. Só que Paulo não me conhecia. Eu sou bem mais pecador do que Paulo. Eu preciso de Jesus Cristo. Precisei, preciso e precisarei. Era o que o Senhor estava dizendo. Eu reconheço o meu pecado. Reconheço que estou aqui por minha culpa, mas esse nenhum mal fez. E ele olhou para Jesus Cristo e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha a situação. O primeiro olhou e viu o homem derrotado, sem condição de sair daquela cruz, de salvar nem a si próprio. O primeiro homem olhou e disse: esse está morto igual a mim. Se o destino for um, nós vamos juntos. Aí o segundo disse assim: olha, quando tu vieres no teu reino, te lembra de mim. De repente ele teve uma certeza que aquele homem sofredor, que aquele homem cheio de sangue, sem conseguir nem falar direito, de alguma forma ia sair daquela cruz, ia se levantar da morte, ia salvar a todos que esperassem nele. A salvação é assim. Ela é inesperada, porque ela vem de Deus, é um dom de Deus. Isso demonstra a nós, irmãos, que os homens estavam em igual sentença, a humanidade está em igual sentença, sentença de morte. A um rejeita e o outro recebe de braços abertos. Mas qual a diferença? Os dois estavam olhando para o mesmo Cristo, os dois estavam olhando para o mesmo homem derrotado. Um viu a vitória e o outro viu a derrota. Mas é incrível isso. Um reconheceu os seus pecados e o outro não. Assim é a humanidade. Por isso que eu digo que essa cruz, ela representa a humanidade. Muitas pessoas, aliás, a grande maioria, não suportam olhar para Jesus Cristo porque não creem nele, porque não creem na sua existência, não creem no seu poder de salvar o homem. Mas outros receberão o dom e dirão: eu sou pecador. Eu preciso de Jesus Cristo. Esses ladrões, eles ilustram a humanidade. Agora vamos olhar para a cruz do meio. A cruz do meio é a cruz da salvação, a cruz da redenção. A cruz do meio é a cruz do sofrimento. A cruz do meio é a cruz do amor. Sabe quem que estava pendurado naquela cruz? Responda. Quem estava pendurado lá? O próprio Deus. Sim, Deus estava pendurado naquela cruz. Porque desde o momento em que o Filho tomou para si essa missão, em que o Filho tomou para si a missão de salvar a humanidade, ele abriu mão da sua divindade. Olha o que diz aqui nesse texto,
Hebreus capítulo 3, desculpa, não é esse texto. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses logo depois de Efésios, né? Eu estarei lendo o versículo 7 em diante. Amém, irmãos? Todos acharam? Filipenses 2, 7 em diante. Diz assim: antes, falando de Cristo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Cristo. Se humilhou, se esvaziou, deixou de lado a sua divindade, veio, reconhecido como figura humana, sofreu, apanhou, não fez nada, cuspiram no seu rosto. As pessoas que estavam cuspindo no rosto dele eram exatamente o alvo as quais ele estava buscando. As pessoas que caçoavam dele eram exatamente essas pessoas. Então, essa é a maior expressão de amor, não existe igual. Não há igual. Eu não estou aqui dizendo, coitado do Cristo. Não, muito pelo contrário, o que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Seja quem for. Estamos agora vendo no Brasil eleições, quem se elegeu está achando que é o tal, mas ele também vai se curvar diante de Jesus Cristo. Se não fizer isso agora, fará no futuro. Mas fará. Dobre-se agora diante de Jesus. Não seja o outro homem que só viu Cristo derrotado. Dobre-se agora. Para finalizar, eu quero ler um texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Hebreus 3 e 8. Hebreus 3, vou ler a partir do versículo 7. Amém, irmãos? Acharam? Amém. Isso é a palavra de Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, como no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite, meu amado irmão. A humanidade é exatamente esses dois salteadores. E você? Quando olha para Jesus Cristo, você vê um homem derrotado? Ou você vê o autor da salvação? Aquele que pode te socorrer no dia da angústia, que não está aqui para prometer nada de bens materiais. Se você quiser alguma coisa, vá trabalhar. Mas Deus abençoa o que trabalha, não é? Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso chama-se céu. Isso chama-se estar livre de tudo isso aqui na terra. Livre das doenças, das dores, dos males. Isso chama-se morar com Deus. Eu te pergunto, que tipo de pessoa você é? Você olha para Cristo e manda ele se levantar da cruz? Ou você olha e diz assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Quantos de vocês esperam a volta de Cristo? Amém? Amém. E ele está voltando. Poucos esperam, mas ele volta. Honra e glória de Deus. Vamos orar. Deus Santo, Pai misericordioso, muito obrigado pela tua palavra e obrigado também, principalmente, ó Deus, pela obra da cruz. A obra da cruz que se consumou, ó Deus, naquele momento, mas que alcança todas as pessoas no mundo inteiro,
aqueles aos quais foram eleitos por ti para receber esse dom. E eu sei, Pai, eu sei que no íntimo todos os homens têm esse sentimento que estão perdidos, mas nem todos alcançam a fé. Mas eu te rogo nesta noite, ó Deus, que aqui desse lugar não saia ninguém, não saia nenhuma pessoa, ó Deus, sem antes reconhecer o teu Filho como único e suficiente Salvador. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.